Se você é como eu e gosta de jogar jogos antigos, mas tem pouca paciência para a quantidade de configurações, emuladores, downloads de packs de ROMs, de BIOS, de atualizações e tudo mais, você provavelmente está procurando uma solução que seja mais prontinha, mais amigável, já com os jogos, já com uma interface pronta para você simplesmente começar a jogar. Então é por isso que eu estou fazendo para vocês aqui hoje o review do app Regbox. O aplicativo Regbox, ou Regbox App, é a versão aplicativo de uma loja chamada Regbox que vende várias versões de pacotes de emulação já com jogos, e ele está disponível para você instalar no seu smartphone Android ou na sua TV Box, na sua Mi Box, desde que ela seja Android. E aí ele funciona especificamente a parte da emulação através do RetroArch, mas ele é essencialmente isso aqui, uma tela de front-end baseada no Arc Browser, que é um desses aplicativos de biblioteca, tipo o Dig, né, que serve para você fazer a sua coleção de forma mais bonitinha, colocar nas capas e assim por diante. Só que se você já tentou utilizar um desses aplicativos, você sabe que tem que ter um pouco de paciência, fazer o download de todas as imagens, os videozinhos, deixar tudo bonitinho, não é uma tarefa exatamente muito fácil, seja no aspecto de tempo ou no aspecto de configuração mesmo, a depender de qual é o aplicativo. E é exatamente por isso que eu passei por esse histórico de tentar usar vários desses aplicativos, inclusive o próprio RetroArch, que tem essa possibilidade também de ter aquela interface meio PlayStation 3, mas eu nunca fui feliz em nenhuma dessas tentativas. E aí, um certo dia apareceu para mim o anúncio desse aplicativo, Regbox, lá no meu Instagram, e eu decidi testar. É um aplicativo pago, como eu falei, e ele custa hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, por volta de R$60. É possível que você consiga numa promoção talvez um pouquinho mais barato, talvez nessa mesma faixa de preço, mas foi mais ou menos esse valor que eu paguei, se eu não me engano. Acho que eu paguei 57, 59, alguma coisa assim, alguma promoção da época, e foi o que eu paguei. E aí o que é que vem no Regbox App? Quando você está comprando esse aplicativo, você está tendo, na verdade, direito ao download de uma ISO que permite você instalar em até 3 dispositivos que você tenha e jogar simultaneamente nesses 3 dispositivos, que sejam dispositivos Androids, como eu já falei, smartphones, TV Box ou Mi Box. E segundo o site, você tem a possibilidade com essa compra de jogar simultaneamente em até 3 dispositivos. Eu particularmente não entendo como é que ele faz para controlar essa regra, mas eu também não testei e também não estou sugerindo que você faça mau uso da regra. Mas a princípio eu não vejo como que o aplicativo vai fazer esse controle, já que ele não tem nenhum tipo de login específico que você tem que fazer, criar uma conta vinculando o aplicativo que está instalado no seu Android e a marca que está vendendo para você, até porque é um APK, então é importante você já saber de cara que esse não é um aplicativo que você encontraria na Google Play, na loja oficial de aplicativos para dispositivos Android, nem vai ser um aplicativo homologado pela Google. Você está fazendo uso da sua própria liberdade de instalar esse aplicativo e os aplicativos que ele passa para você instalar dentro do seu aparelho, da forma como você achar melhor. Como é que faz para comprar então? Para comprar você vai lá no site regbox.com.br, tem o link aí na descrição. Esse não é um conteúdo patrocinado, tá? Eu estou fazendo esse review completamente espontâneo porque eu acho que precisa de mais reviews um pouco mais claros em relação a esse aplicativo. E você vai fazer basicamente a compra de um produto digital, como se você estivesse acessando a compra de um curso na Hotmart, né? Esses marketplaces de produtos digitais. Depois que você compra, inclusive, a interface, quando você compra, é de uma aula mesmo, assim, são os tutoriais separados em módulos e... desculpa, é porque eu trabalho com isso, então é inevitável que eu preste atenção, que eu não preste atenção nesse detalhe, né? Então você vai lá, vai entrar nessa interface, que é similar a uma interface de aula, e a primeira das aulas é justamente como que você baixa e instala. E nesses tutoriais tem todos os links, estão lá links e opções para você baixar via torrent, via Google Drive, e eu sempre recomendo que você faça o download via torrent, porque em geral vai ser mais rápido, mas se você não tiver familiaridade com isso, baixe via Google Drive, tem vários links lá à disposição. Pode acontecer de você ter um problema em relação a limitação de downloads do Google Drive, mas tem lá sugestões também de como que você resolve esse problema. O processo de instalação talvez seja o maior gargalo que eu acho, assim, em termos de fragilidade
nos pontos fracos e fortes do aplicativo que eu vou falar um pouco mais na frente. Não é exatamente uma experiência simples, eu diria que é uma experiência para um usuário intermediário de Android. Você tem que saber o que é a sua pastinha, os seus diretórios dentro do Android, saber utilizar lá o aplicativo Meus Arquivos, tem que estar acostumado com o que é um APK, tem que estar acostumado com essas coisas. Apesar dos tutoriais ensinarem esse passo a passo de forma clara, eu acho que a tendência é que um usuário mais iniciante de Android pode acabar se confundindo, pode acabar errando alguma coisa e gerar uma frustração. E como é um investimento financeiro que você vai fazer, eu recomendo primeiro que você se ambiente com esse mundo e, se você não é ambientado, obviamente, mas se ambiente com esse mundo primeiro e depois faça a compra. Faz o teste ali, instala um APK de alguma outra coisa que você está afim de testar, usa lá os aplicativos instalados dessa forma. Não é nada de outro mundo, mas requer que você tenha minimamente esse conhecimento. O que eu acho, no fim das contas, é que o custo vale a pena pelo benefício. Quando você for instalar especificamente, esse já é uma ressalva que eu deixo aqui, você vai precisar ter um cartão micro SD ou SD especificamente. Lá na frente eu vou explicar exatamente porque eu acho que isso é um ponto fraco, mas é assim que você vai realizar a sua instalação. Lembrando que esse é um aplicativo especificamente para Android. Existe dentro da própria loja da Regbox como você comprar até mesmo uma TV Box prontinha lá, dessas que vendem no AliExpress e tal. Foi provavelmente o próprio desenvolvedor que criou a sua versão. Ou você comprar aqueles pendrives prontos para você plugar no PC e ele rodar como um sistema operacional ao invés de rodar direto do Windows. Mas vale a pena dizer que dentro desse pacote que você está comprando por volta de R$60, você tem direito a 2 bônus, que seria justamente uma ISO para você instalar no pendrive, você plugar no computador e rodar um sistema como esse. Tem menos jogos, eu acho que uns 5.000 jogos, 10.000 jogos, alguma coisa assim. E um outro bônus, que aí eu achei nada demais esse bônus, mas tem uma pasta lá com 800 jogos de PlayStation 1 para você baixar. Como é uma pasta de Google Drive, eu achei um pouco limitado. E obviamente também foi porque ele não quis aumentar demais ali o tamanho da ISO que ele montou. O que ao mesmo tempo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Bom, vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora na prática. Vou baixar aqui a câmera e mostrar para vocês na prática como é que funciona o aplicativo, mostrar o desempenho de alguns jogos. Bom, vamos começar aqui do zero, beleza? Tô aqui com o meu A7 I e já com esse joystick, que é um joystick super simples, conectado via Bluetooth. Eu venho aqui no meu Game Launcher, que é para onde, no meu caso, no meu celular, foi para onde ele veio. O Regbox ficou aqui e ele está rodando tudo que vem nele. De cara, ele tem essas opções de favoritos e coleções, que é algo padrão desses aplicativos, e depois começa aí uma série de clássicos de arcade, Atari, Lynx, os arcades da Capcom, Dreamcast, Game Boy Advance, que é talvez aí o que seja o mais legal para mim desses portáteis. Depois vem MAME, Master System, Mega Drive, MSX, Neo Geo Pocket, Nintendo 64, PlayStation, Mega Drive 32X, Sega CD, Sega SG-1000, que aí tem alguns hacks, Super Nintendo, Super Graphics, PC Engine, Super Boy, Wonder, e o Setup. O Setup é justamente uma áreazinha que eu falei mais no review para vocês sobre a área que você consegue fazer algumas configurações a mais. Quais são os jogos que vêm disponíveis? Então, eu vou mostrar para vocês aqui bem por cima uma listinha de Super Nintendo, que talvez seja um mais básico, e depois uma mais, sei que mais gente se interessa, que seria de PlayStation. A de Super Nintendo, diferente de alguns outros aplicativos como esse, não necessariamente para celular, mas você consegue ver quantas ROMs tem disponíveis, geralmente desse lado aqui da tela, aqui, e nesse caso não aparece. Mas se você for curioso, vai lá na sua pasta de arquivos do Android e você consegue ver. Beleza? Então tem bastante coisa, muita coisa mesmo, ó, como eu estou mostrando aqui. E aí eu vou rodar para vocês alguma coisa aqui para mostrar para vocês na prática como é a experiência de jogo. O que é que eu posso colocar aqui para vocês? Vamos lá. Vou colocar o Capitão Comando, que é provavelmente aí um dos 10 melhores jogos de Super Nintendo de todos os tempos, apesar de não ser original do Super Nintendo, né? Ser especificamente do fliperama. Ó, eu tô jogando pelo analógico, não pelo,
esqueci como é o nome, digital, sei lá. E roda bem, roda tranquilo, beleza? Performance boa. Eu acho que se você for fuçar lá no RetroArch, você consegue ver para deixar exibindo FPS, essas coisas, para quem é tarado por esse tipo de coisa aí. Eu não sou. Mas tá rodando bem, tá rodando tranquilo. E é basicamente isso. Eu quero salvar aqui nessa fase agora. Eu deixei configurado para salvar ser o meu L2. Não, L2 e L3. L2 e R2. Então eu salvo. Apareceu aqui embaixo, ó, o salvamento. E se eu quiser carregar, deixa eu sair daqui primeiro para voltar e carregar, né? Não ficar igual. Aí eu quero rodar lá. Aí aqui eu botei L2 e R3. Então é basicamente isso. Quero sair do jogo. Essa é uma das coisas que eu não curti tanto. Geralmente no RetroArch você faria aqui, eu não consegui fazer essa configuração de Select Start, então eu coloquei R2, L3 e R3, e aí eu venho aqui para sair dentro do RetroArch mesmo, o que é bom, enfim, resolve o meu problema, mas você vai poder configurar do seu jeito. Vou mostrar então aqui uma listinha de jogos do PlayStation para vocês verem que é uma boa lista. Tem o Crash, esse aqui já foi um dos que eu adicionei, o Destruction Derby. Tem GTA, tem alguns Mega Mans, tem Rayman, tem Resident Evil, tem bastante coisa. Tony Hawk, Tomb Raider. Podia ter o Tony Hawk 2, não tem. Que eu acho que aqui é o melhor, mas colocou o último. E é isso. Não tem tantos jogos assim como em outros casos, mas dá pra você adicionar mais alguns. Nintendo 64 tem uma quantidade boa também de jogos. Dá pra ver aí. E eu diria que talvez aí a biblioteca que está com a curadoria mais interessante, dos menos que a galera tem mais ansiedade, é com os de arcade, né? E é basicamente isso. E para configurar o aplicativo com relação ao joystick, para configurar botão por botão, aí você tem que ir especificamente no RetroArch, que é o RetroArch que ele manda instalar, tá? Não pode ser qualquer RetroArch. E aí dentro desse RetroArch você vai vir dentro das configurações específicas aqui do aplicativo, em configurações, entrada, e aí você vai fazer a configuração que você precisa, ok? Olha, e a minha avaliação final é que o Regbox App é um aplicativo que quando você pega a experiência prontinha, tá ali já instalado no seu celular, tá com o joystick na mão, ela é de brilhar o olho, porque é uma experiência muito legal. Eu levei para casa de uns amigos, já assim, instaladinho, peguei assim o celular, peguei o joystick, coloquei aqui direto, abri já o Regbox, entreguei e disse, olha isso aqui, para pessoas que gostam de jogos antigos, que gostam de emulação. E a pessoa fica encantada, porque, veja, e não usuários avançados que já saberiam o que é isso, mas ela fica encantada justamente porque tá tudo muito prontinho, você roda pelos consoles, depois roda pelos jogos, você escolhe o que você vai jogar, dá o play e já era, você começa a jogar e se divertir. Então, o aplicativo aberto ele é muito intuitivo, a experiência é muito boa, é fácil de usar, é bem completa, e ele traz para mim o melhor de tudo, que é essa possibilidade de você navegar por uma lista de jogos e descobrir o que você quer jogar, descobrir o que você quer experimentar agora. Então eu tô, por exemplo, na fase que eu tô vendo muitos vídeos do canal do Kogu, né, o Kogu Melando, e aí, cara, é muito legal ver as listas dele, depois eu sei lá, salvar, anotar e testar aquele jogo que ele tá falando, e você ter isso no aplicativo já instaladinho, sem ter que ir no site de ROMs, baixar a ROM, jogar na pasta, rodar o carregamento de emuladores e ROMs do emulador, e putz, isso é muito chato, é muito trabalhoso, eu não tenho essa paciência, e ele tem isso tudo prontinho, incluindo ali já as funções básicas do RetroArch, de salvar, de fazer o carregamento de um state que você salvou de um jogo e assim por diante. Esses são os pontos fortes, né? A experiência é muito completa, é intuitiva, ele roda bem. Eu estou rodando especificamente num Samsung Galaxy A7 I, que tem aí uns 6 GB de RAM, 128 GB de espaço, tem um Snapdragon aí que eu não sei qual é, mas não importa para mim, ele roda o suficiente para rodar até PlayStation 1 e PSP. Então a experiência tem sido positiva nesse sentido.
Já nos pontos fracos eu quero começar especificamente pelas instruções de uso. Os tutoriais, eles são claros, mas eu acho que eles não são nem muito objetivos, nem muito completos. Então, a objetividade não é o maior forte ali dos tutoriais. Eu vejo que é um projeto caseiro, então tenho o maior respeito, admiro, parabenizo ao desenvolvedor, ao criador do projeto. Mas eu acho que os tutoriais podiam ser um pouco mais rápidos, mais objetivos, deixando as coisas um pouco mais claras, com talvez algumas informações mais rápidas na tela, para o usuário mais comum de todos, aquele que mal sabe usar o Android direito, pudesse até viver essa experiência também. Porque eu acho que ele ainda é um inibidor, não os tutoriais, mas a complexidade de instalação ainda é um inibidor para o usuário mais intermediário. Então, assim, o RetroArch especificamente, ele não é exatamente um paraíso de intuição. E eu acho que o Hagbox ele vem justamente para resolver esse problema. Só que ainda assim, você precisa passar pela experiência do RetroArch para configurar os atalhos de jogo, tipo como é que você faz o seu save state, como é que você faz para sair do jogo. E eu mesmo tive dificuldade nisso quando eu instalei pela primeira vez, porque eu não sabia decorar desses comandos do RetroArch, então eu precisei procurar, fuçar no YouTube para ver como é que fazia para configurar o RetroArch especificamente de Android e não de PC. Então tem ali um pouquinho desse ponto da experiência que talvez precisasse ficar mais claro nos tutoriais. A segunda coisa é uma limitação que pareceu para mim que é específica do Hagbox, enquanto a parte de instalação no cartão de memória, e que a princípio eu acho que tem solução, mas não uma solução de curto prazo, vai depender muito do interesse do criador, do desenvolvedor em solucionar isso. Apesar de nos tutoriais dizer que você consegue instalar também no pendrive, eu não consegui fazer isso. Eu só vi a possibilidade de você instalar especificamente num cartão SD ou micro SD. No meu caso, micro SD, que é o que entra no smartphone. E aí o que acontece? Nesse tutorial ele diz que você precisa formatar utilizando um programa específico e fazer depois a instalação utilizando um programa específico. E esse programa específico de formatar é um programa específico de formatação de cartão SD. Então não faz sentido usar esse programa de formatação de cartão SD para formatar de repente uma partição de HD externo ou um pendrive, simplesmente porque ele nem detecta isso, ele está procurando um cartão SD. E aí eu tentei fazer isso de outra forma e não consegui. Talvez ele precise atualizar esse tutorial se tiver uma forma de fazer isso. E aí, então por causa disso eu não consegui testar ainda, por exemplo, o Hagbox na minha Mi Box. Eu tenho uma TV aqui com a Mi Box instalada, eu sempre joguei lá na Mi Box, rodei muita coisa de emulação lá. Ela, inclusive, se você não sabe, a Mi Box consegue rodar até PS1 com facilidade, não roda PSP, mas roda PS1 com folga. E eu não consegui ainda fazer então o processo de instalar no HD externo que eu tenho para isso. Separei uma partição ali com 40 GB para poder fazer isso acontecer e ainda não consegui fazer, tá? E aí o que aconteceu? Existe uma outra limitação relacionada a isso. É que para instalar no meu A7 I, eu comprei um cartão micro SD de 64 GB, já pensando que se a ISO tem uns 30 GB, ela vai passar talvez um pouco disso, tem uns 32, 35 GB, então eu vou deixar ali já um espaço para eu mesmo adicionar ROMs, principalmente de PS1, ROMs que eu tinha interesse, que eu sei que não vou instalar, porque as de PS1 são justamente as mais pesadas, então não deve estar nessa lista. E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí, o que aconteceu também? A instalação da ISO através desse software que o Hagbox sugere você instalar não permite que você coloque muito mais coisa lá dentro. Tem ali, eu acho que o espaço de 1 ou 2 GB livre no cartão que fica sobrando, o que vai permitir que você coloque no máximo 1 ou 2 ROMs de PlayStation 1, talvez um grande pacote de ROMs de consoles de ROMs mais leves, só que aí isso tudo já tá lá, né? Não tem muito o que fazer. Então, eu imagino que isso seja algo que acontece também nos drives prontos, né, que você consegue comprar no AliExpress, para você plugar no computador e usar como sistema operacional, que é deixar desalocado uma parte de gigabytes do cartão para o uso naquela partição. Só que aí tá começando a complicar demais, né? Eu vou ter que ir no gerenciamento de disco do Windows, testar isso. Ainda não testei, se de repente eu tiver atualização sobre isso, eu coloco nos comentários aqui do vídeo, beleza? E o terceiro ponto que pode melhorar, a meu ver, é deixar mais claro na tela inicial alguns recursos que o aplicativo tem e que não são tão claros assim. Por exemplo, você pode fazer uma busca por uma ROM dentro do aplicativo, bastando dar um comando agora que eu nem lembro qual é, porque não é tão intuitivo assim. Você pode colocar, quando você está vendo a lista de jogos, você pode colocar para o lado e ao invés de
de você rodar 3.000 jogos de Super Nintendo para poder chegar na letra R, por exemplo, você pode dar um toque pro lado e aparece uma lista por ordem alfabética, só das letras, e você vai até a letra que você quer e consegue chegar na letra R, dando um pulinho ali, e isso vai ficar bem interessante. Então, essas coisas não estão muito claras que eu tenha memória no tutorial, nem estão claras na tela inicial do aplicativo, eu acho que poderiam estar. Basta colocar ali um textinho no canto esquerdo, né? Busca, faça isso. Dentro da tela de jogos, coloque o toque pro lado, que você consegue ver a lista e assim por diante. Eu acho que isso poderia estar de forma mais clara por lá. Então é isso. Esse é um aplicativo que eu com certeza recomendo muito para quem quer ter essa experiência. Quero jogar milhares de jogos, quero que seja no meu celular e não quero ter muito trabalho. Bom, você vai ter um pouco de trabalho para instalação e depois esquece. Você não precisa fazer mais nada, a não ser talvez alguma atualização, alguma coisa desse tipo, porque quando você vai atualizar seu sistema operacional, diferente de outros aplicativos que estão ali instalados, vinculados à sua conta Google Play, esse não está. Então, eventualmente, você teria que fazer novamente algumas configurações e assim por diante. Então, vale a pena, mas tem essas ressalvas e é essa experiência que eu acho que é extremamente positiva. Eu recomendo demais, deixo o link aqui na descrição, mesmo esse não sendo um conteúdo patrocinado, que eu acho que esse é um review de um aplicativo que eu com certeza recomendo para quem está querendo, como eu, jogar jogos retrô. Valeu, até a próxima.